Bom, esse é mais um vídeo da série Estudo de Python, onde a gente está começando desde o começo a apresentar tanto programação quanto a linguagem Python. A gente está bem no começo, como eu falei, a gente não está pressupondo conhecimento anterior, vamos tentar tudo que for relevante apresentar nesses vídeos e vamos que vamos. Bom, esse é um canal no YouTube, esses vídeos estão sendo gerados para um canal no YouTube. Lá no YouTube, esse conjunto de vídeos é chamado de playlist. Nesse vídeo a gente vai apresentar a primeira ideia do que são funções em Python. Meu nome é Hilton Fernandes. Normalmente eu não uso esse G, que é o do meio, que é o sobrenome Garcia, mas aqui no YouTube tem tanto Hilton Fernandes que para eu poder ser localizado eu tive que colocar o G de Garcia. Por último, nessa página está uma data no formato universal. Em primeiro lugar o ano, depois o mês, depois o dia. Foi quando eu comecei a mexer nesse vídeo para preparar essa apresentação. Bom, aqui está a agenda, que é uma espécie de índice do vídeo, né? A lista de tópicos. Em primeiro lugar vai ter a motivação, quer dizer, por que esse vídeo está sendo feito, né? O que levou esse vídeo a ser feito. Tem a solução de dois exercícios do vídeo anterior. A gente está seguindo a metodologia para ensinar e para aprender, claro, os conceitos. A gente traz problemas, traz exercícios, né? E então a gente deixa os exercícios no vídeo anterior e no vídeo seguinte a gente tenta resolver. Com isso, na solução a gente traz usos mais avançados no mesmo conceito ou até conceitos novos, né? Bom, e aí no contexto da solução do segundo exercício, né, portanto 11 exerc2 rc1 quer dizer o seguinte, esse é o vídeo 11, né, o anterior é 10, exerc2 é o segundo exercício e rc1 quer dizer que é a primeira tentativa de resolver o exercício. No caso é um problema relativamente simples, não tem tanta dificuldade, então a gente só tentou uma vez, né? RC quer dizer Release Candidate. E nesse caso a gente vai usar o conceito de função para melhorar, quer dizer, deixar mais legível o programa. Uma coisa importante é que, tudo bem, os programas são feitos para serem rodados em computadores reais, isso não tem outro jeito, mas os programas também têm que poder ser lidos pelos programadores, né? Ou seja, o cara que vai eventualmente corrigir o programa, caso ele não esteja funcionando direito, ou ele vai fazer uma modificação nesse programa para ele fazer mais coisas ou fazer diferente as coisas, ele precisa entender o que tem lá no programa, né? Qual que é a lógica, o que está funcionando. Então, apesar das estruturas de programação que a gente trouxe serem suficientes para explicar todo o programa do mundo, em teoria, na prática a gente precisa de recursos adicionais para deixar o programa mais legível. E é isso que essas linguagens todas de programação tentam fazer. Bom, e naturalmente nesse mesmo vídeo a gente vai deixar alguns exercícios para serem resolvidos no vídeo anterior. A gente tem tentado fazer, até aqui está dando certo, um vídeo por semana, com exercícios, etc. Tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas é um trabalho gratificante, que a gente vê as coisas e tem a impressão que possa estar ajudando alguém, né? E por último, mas não menos importante, em todo o vídeo a gente vai deixar os códigos, né, quer dizer, os programas fontes disponíveis. Essa própria apresentação vai estar disponível e eventualmente referências, tudo no espírito do software livre e da documentação livre, ou seja, não é pirataria baixar esses códigos, essas apresentações e até essas referências. Bom, o que é a motivação? A gente vai
explicar os exercícios anteriores e aí trazer recursos novos usos novos dos recursos já apresentados, né? Tá? Usos um pouquinho mais avançados. E vamos trazer a primeira visão do conceito de função. Uma coisa importante é que a gente não está facilitando, vamos dizer assim, não está baixando o nível. A gente está tentando ser muito didático, né, muito claro, mas estamos também tentando usar os recursos mais modernos, né? A própria linguagem Python é moderna e dentro do Python a gente está trazendo o que eles chamam de boas práticas, né? As coisas mais bacanas que estão sendo feitas, tá? Então, teoricamente, quem acompanhar o curso não vai ter só aprendido Python, vai ter aprendido Python mais avançado, né? Python que está mais em moda, vamos dizer assim, né? Está mais sendo usado. Vai tá no caminho de virar programador profissional. Bom, então o que está sendo pedido aqui é minimizar o número de chamadas da função sqrt. A ideia é a seguinte: uma função, essa sqrt não é tão demorada, mesmo que seja rápida, ela, quando for chamada muitas e muitas vezes, pode começar a tornar o programa muito lento. Não é o caso desse programa que a gente está fazendo, mas a gente já está usando naturalmente esse ambiente pequenininho para pensar em programas grandes. Então o que a gente aprender aqui vai ser útil quando estiver mexendo com programas maiores. Então minimizar o número de chamadas significa poupar tempo, né? Diminuir o tempo de execução do programa. A gente está usando sempre o conceito de reusar ao máximo o código que já foi feito. Então, quando a gente tem um problema novo, a gente não vai começar do zero, a gente vai olhar e falar, bom, o que eu já fiz nesse sentido? O que já foi discutido nesse sentido? Isso é bem da vida real. Quando a gente está trabalhando num sistema real, a gente, para ganhar tempo, para ter mais uniformidade, a gente procura sempre se basear no que já está realizado. Ok? Então por isso que a gente está copiando o programa 10 exerc2 rc1py, né, que significa o exercício 2 do vídeo 10, a primeira tentativa. E como 11 exerc1 rc1p1py. Ou seja, a solução do primeiro exercício desse capítulo, né, desse vídeo, chama 11 exerc1 rc1. rc1 significa Release Candidate, é uma primeira tentativa que a gente fez, né, de solução do programa. Como esses programas são relativamente simples, não estão trazendo conceitos muito novos, normalmente a gente mata numa solução só, numa tentativa só. Então vamos lá. Então, de onde vem a ideia de minimizar e de onde vem a ideia de que não precisa usar todas as chamadas do sqrt que a gente está fazendo? A ideia básica é a seguinte: a gente está, para testar se o número é primo ou não, a gente fica rodando num loop, né? Testa vários divisores, vamos dizer assim, né? E portanto, a cada vez que a gente testa um divisor novo, a gente está chamando de novo a função sqrt, pedindo para ela calcular a raiz quadrada do number. Só que tem um detalhe: esse number não é alterado mais, ele só é perguntado uma vez e daí em diante ele é inalterado até o final do programa. Então, a rigor, só a primeira dessas chamadas da sqrt seria necessária, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai se inspirar nesse programa aqui, que trouxe o conceito da raiz quadrada, né, que é o 09 sqrt py, ou seja, 2 vídeos anteriores, onde lá o que eu fazia? Eu guardava o resultado da raiz quadrada numa variável que é chamada root, que quer dizer raiz em inglês, tá? E aí, em vez de eu calcular de novo esse resultado, eu guardava numa variável. Daí em diante, para eu
me referir à raiz quadrada desse número, era só eu mencionar a variável. E o que está sendo feito aqui no print. Tá? Tem um número e tem a raiz quadrada dele, que em vez de chamar a função, usa o resultado que está guardado dentro da variável root. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é simples. Criar uma linha nova para calcular a raiz quadrada e jogar nessa variável root. E trocar o sqrt pelo próprio root. No mais, deu tudo certo. Tá? Esse programa sempre vale a pena a gente testar os programas, etc. Mas esse programa foi uma alteração tão pequenininha e que para ser ágil a gente não vai testar. Na prática é bom que as pessoas que estão acompanhando o vídeo tal possam rodar o programinha, ver se está tudo certo. Tá? Então vamos partir para o próximo, que é, nesse caso aqui é mais relevante. Então qual que é o pedido? A gente vai encontrar uma forma de permitir que o programa possa ler vários números e não apenas um único, cada vez que for executado. Como que o programa está funcionando atualmente? Ele executa uma vez, pede um único número, calcula lá, decide se é primo ou não e termina. Tá? Se eu quiser um outro número, eu tenho que rodar de novo. Tá? Então eu estou querendo que o programa fique no ar e ele teste quantos números eu quiser. Ok? Bom, então a gente apresentou uma solução na própria formulação desse exercício, né? No enunciado desse exercício. A gente sempre traz uma dica, né? Que a gente está aqui num negócio à distância, não está tendo tanta interação, então a gente acha bom já deixar bastante informação através das dicas, né? Das sugestões. E então a gente apresentou um código fonte. E qual que é a ideia? A gente quer repetir um número indefinido de vezes, né? O cálculo, né? A avaliação de um número ser primo ou não. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o programa anterior e vamos jogar dentro de um while. Tá? E aí, naturalmente, a gente dá um jeitinho na inicialização e na leitura das variáveis envolvidas. Tá? Bom, aqui já estamos adiantando o negócio, né? A ideia básica é o seguinte: aqui dentro, que está escrito em Python e não em comentário, em pseudocódigo, tá? A gente deixou esse to-do aqui para avisar para a pessoa: aqui você vai fazer tal coisa. Digamos que a gente possa nem saber do que vai fazer, mas já deixa a ideia geral. Como o português a gente tem mais hábito de falar em português do que escrever em Python, a gente deixa os comentários em português. Tá? Então qual que é a ideia? Eu venho aqui, eu tenho um loop que fica rodando até que alguém coloque um número que não seja maior do que 1. Por que essa história? Que a ideia básica é a seguinte: não dá para pensar em 1 como um número primo. Para entrar na jogada de número primo, tem que ser pelo menos 2, né? Que todo número primo, o que é um número primo? É um número que é divisível por 1 e por si mesmo. Se ele for o próprio 1, já não é mais primo, que o 1 divide todo mundo, então ele está fora do jogo. Aí os outros números não, aí às vezes dividem, às vezes não dividem. Então a gente começa a falar de número primo a partir do 2. Se alguém digitar um número melhor, que não seja maior do que 1, o programa para. Então ele vem aqui, ele pede que alguém entre o número. Por que tem que pedir? Porque se o número for válido, já vai fazer toda a negociação. Então, a rigor, eu poderia colocar um número chutado aqui, mas aí não tem graça, né? Porque não é o número que o usuário está pedindo. Então, antes do programa começar, eu peço para o usuário entrar com o número. Aí eu verifico. Se for maior do que 1, eu vou fazer as contas, tá? Se não for, ele já vai embora. Agora, se ele for maior do que 1,
Ele vem, faz as contas, dá o veredito, é primo, não é primo, e aí ele pede o próximo número. E aí, naturalmente, como eu faço para parar o programa? Desse jeito que a gente falou, só colocar um número que não seja maior do que 1. Tá? Isso aí só vai rodar enquanto o número fornecido é maior do que 1. Se eu colocar 1, 0 ou até um número negativo, parou o programa. Ok? Então, como que a gente faz para entrar os dados? A gente já sabe. Então a gente vai trocar esse comentário aqui em português por essa linha de código. Number igual a input, né? O que faz essa linha aqui? Em primeiro lugar, ela apresenta para o usuário uma mensagem que o pessoal chama de prompt. Digite um número positivo. O usuário digitou, a função input pegou. Só que a função input vai me devolver uma string, que não dá para fazer conta. Então, depois que eu pegar essa string, eu vou converter para um número inteiro. E aí vou jogar na variável number. Ok? Bom, então, aí como é que fica esse programa? Bom, aí eu já estou fazendo uma roubadinha, vamos dizer assim. Em vez de usar o 10 exerc2 rc1, eu estou usando aqui nesse meião o 11 exerc1 rc1, ou seja, o programa que já tem o cálculo da raiz quadrada, ok? Então eu estou andando nesse negócio, melhorando o número, melhorando o programa para já usar os recursos mais avançados que eu já criei, tá? Por isso chama reuso de código. Eu pego uma coisa já avançada, mas tá? Então, o que eu faço aqui? É aquilo o que a gente já comentou, né? Eu leio o número, testo, aí faço as contas, ok? Bom, então vamos rodar esse programa. Eu vou nos bastidores, pegar o programa que a gente precisa e colocar no nosso ambiente de programação, que é agora é até uma coisa interessante. O ambiente que a gente usava, chamado Replit, sofreu uma alteração. Não é tão grave, não é tão grande, mas já geraria um pouquinho de confusão, tá? Então, nesse momento que a gente está bem começando, é melhor minimizar os riscos, né? No comecinho de uma coisa, qualquer detalhezinho já pode desanimar a gente, etc. Vamos fazer uma coisa bem simplesinha. Então, em vez do Replit, a gente está usando agora o Programmist, tá? E aí ele tem recursos para Python. Bom, então a gente vai apagar isso aqui, que é o programinha que ele deixa, o programa mínimo, que é em Python, que ele deixa, e vamos colocar o nosso programa, tá? Que estava lá na apresentação. Ok? Aí está a importação e etc. Então vamos rodar isso aqui. Aí ele pede para digitar um número positivo. Vamos colocar, por exemplo, 10. Aí ele falou, 10 não é primo. Perfeito, 10 é divisível por 2 e por 5, então não é primo. Vamos colocar o 11. O 11 é primo, tá? O 11, nenhum dos números anteriores divide ele. Vamos colocar o 12. 12 não é primo. Vou colocar o 13. 13 é primo. Perfeito? Então vamos apagar aqui, parece que está funcionando, e tentar entender o que está acontecendo. Vamos rodar de novo e vamos colocar o 10, só para repetir o teste, tá? Bate Enter. Bom, quando eu comecei a executar, ele executou essa linha 3, ok? Então ele está dizendo aí, digite um número positivo. Aí eu bati Enter, aí ele foi para a linha seguinte. Ele perguntou, esse 10 é maior do que 1? É, claro. Aí ele entrou aqui, colocou o div igual a 2, colocou a raiz quadrada, colocou 0 no prime para dizer esse cara é primo. Tá postando, tá fazendo como alguns os advogados dizem, né? Todo número é primo até prova em contrário, né? Brincadeira, os advogados dizem, todo mundo é inocente até prova em contrário. Então eu estou apostando, o número é primo, a não ser que eu ache um divisor por aí, tá? Um divisor dele. Aí eu venho aqui, né? Calculo a raiz quadrada, coloco na variável root e pergunto, o divisor
é menor ou igual ao root? Então vamos lá. Quem que é a raiz quadrada do 10? 3 vezes 3 é 9. Então a raiz quadrada de 10 é maior do que 3. Agora, por outro lado, 4 vezes 4 é 16. Então a raiz quadrada de 10 é menor do que 4. Não precisa calcular o número, outra hora a gente pode ver, etc. Mas a gente sabe que é um número entre 3 e 4. Então eu venho aqui e pergunto, comecei com 2, né? Pergunto, 2 é menor do que esse número entre 3 e 4? Claro. Aí eu venho e testo. Então aqui 10, né? Ele divide 10 dividido por 2, é 5 e resto 0. Então ele já tacou aqui o prime igual a 1, a gente já sabe que ele não é primo, beleza? Aí ele incrementou, foi para 3. Aí voltou para cá, testou. 3 é menor ou igual a esse número entre 3 e 4? É. Então ele testou aqui. 10 dividido por 3 é 9, o resto é 1. Então, nem entrou aqui. Aí incrementou, agora era 3, foi para 4. Aí ele perguntou, 4 é menor ou igual a esse número, a raiz quadrada do 10, que é entre 3 e 4? Não, já superou aí. Então ele pula fora não entra no while, pula fora do while, aí ele vem para cá. Como no caso da divisão por 2, ele já alterou o valor do prime, ele vem para cá. E aí ele fala, não é primo. E agora ele está chamando o segundo input, não esse input daqui de cima, mas o daqui de baixo. Aí, naturalmente, se eu puser 11, ele vai repetir o processo, só que ele não vai, de novo, o 11 é entre, a raiz quadrada dele é entre 3 e 4, ele vai parar em algum momento e não vai ter encontrado nenhum número que divida ao 11, ou seja, 11 não é divisível por 2, não é divisível por 3. Então, e naturalmente 4 é maior do que a raiz quadrada de 11, então parou, tá? Então agora eu vou digitar um número qualquer, por exemplo 0. Aí o programa termina, ou seja, ele vem para cá, ó. Isso aqui está querendo dizer, ó, aqui eu estou disponível para outra coisa, por isso chama prompt, sinal de prompt, beleza? Então o programa está funcionando, mas a gente não pode se contentar um pouco. Vamos ver uma coisinha melhor aqui. Tá, então qual que é a ideia? Esse código aqui que a gente viu, né, que a gente já escreveu aqui, ele é pequeno, né, para os padrões profissionais. Aí isso aqui tem, sei lá, menos de 30 linhas, né? Mas vale a pena a gente aprender uma forma, né, justamente que está no ambiente pequenininho, fácil de entender, mais fácil de entender, e vamos aprender uma forma de deixar ele mais claro e conciso para a gente poder aplicar em programas grandes, né? Então, qual que é a ideia? A gente já viu que aqui nesse miolinho está a lógica, vamos dizer assim, né, os raciocínios principais daquele programa anterior que a gente tinha feito, 10, exerc2, rc1, etc. Né? Então, se a gente colocasse num bloquinho de código à parte, ficaria mais claro o que o programa está fazendo, né? E aí ficaria claro que esse while aqui só está repetindo esse conceito principal, que é o coraçãozinho desse while. Então, é o que a gente vai fazer agora. Bom, tudo que está acontecendo aqui está sendo feito em função da variável number. Depois que eu recebi o number, é que eu calculei a raiz quadrada. Aí o resto vai em função do number. Então, a gente vai criar uma função que vai aceitar o number como parâmetro, né? Lembra? Cosseno de x, cosseno é para o próprio SQRT, né? Elas são coisas mais ou menos fechadas, mas que aceitam um parâmetro. É isso que a gente vai aprender a fazer, tá? Então ela aceita o number como parâmetro e vai retornar 0 se o número for primo e 1 no caso contrário, ok? Então, aqui pensando num Python moderno, né? Moderno, como fala o pessoal. Então, em primeiro lugar, def está querendo dizer
defina uma função, tá? Em poucas palavras. E aí, essa função, como é que ela chama? Ela chama isPrime, tá? Em Python dá para colocar um traço baixo, né, chamado de underscore, para separar as coisas. Então aqui ficou bem separadinho. Is, né, é em inglês, prime, primo em inglês, né? Então essa função está perguntando, esse número é primo? Tá? Aí aqui dentro está escrito number e eu estou colocando uma informação adicional, que é coisa bacana, coisa nova, moderna do Python, tá? E estou dizendo, essa função retorna um número inteiro. No caso da gente, retorna 0 ou 1, tá? E aí tem toda aquela lógica, né, de calcular, etc. E aí ela retorna prime, tá bom? Retorna esse valor. Ou seja, se esse valor, se aqui, quando eu andei todo esse loop, não encontrei um número um número que dividisse, um divisor que dividisse exatamente o number, eu sei que eu vou retornar 0. Ou seja, se sair 0 quer dizer que é primo, sair 1 quer dizer que não é primo, tá bom? Por que eu não coloquei nesse código aqui, ó, tem a impressão? Por que eu não coloquei tudo isso dentro, tudo realmente dentro do while? A ideia básica é o seguinte, que é melhor uma função que faça pouquinha coisa, mas faça bem e seja, portanto, mais flexível, né? E aqui tudo que eu preciso desse negócio é saber se o é 0 ou 1, tá? Então, é isso que essa funçãozinha pequenininha faz. Agora vamos ver como que ficou o código, tá? Bom, voltando lá pro pseudocódigo, o que ele faz? Ele entra um número, enquanto o número for maior do que 1, ele chama o prime, tá? Então faz toda essa lógica aqui. Aí ele vê se o prime retorna, quer dizer, chama isPrime, né? E coloca na variável prime. Se veio um 0, quer dizer que o número é primo. Se não veio, não é primo, tá? E aí eu pego o number. Bom, e aqui está o programa agora já todo escritinho, né? Sem esse detalhe aqui do pseudocódigo, né? Então está em duas partes. Ele já começou, ficou um pouquinho grande. Por quê? Que tem essa coisa aqui do def, tem uma linha a mais, etc. Aqui a gente está usando a linha com muita parcimônia, né? Pouquinha coisa já não cabe na tela, tal. Mas o que importa é a gente focar na lógica, né? Então tem aqui a parte da lógicazinha, né? Toda contida nessa função. E olha só como ficou pequenininho o programa. Esse programa aqui anterior já estava um pouquinho grande, a gente olhava e falava, nossa, quanta coisa que está acontecendo aqui. Não? Na prática, onde a gente treinar olhar, vai achar que é até pouca coisa, mas agora nesse momento a gente olha e parece que tem coisa pra caramba. Mas mesmo agora, mesmo nesse momento, a gente olha, fica tão facinho. Olha o que tem aqui, lê o número, testa se o número é maior do que 1, testa se é primo. Se for retornar de um jeito, é primo, se retornar de outro, não é primo. Pronto. O código principal, né, o loop principal, ficou pequenininho, ficou mais legível. Aqui podia ser uma coisa mais complexa, a gente vai sofisticar esse algoritmo aí, mas o que importa é que ele retornou um resultado bacana aí, tá? Ficou legível. Então a ideia dos programas da gente, quando a gente for trabalhar, é que no programa principal, o cara que é vamos dizer, o maestro da orquestra, ele seja bem pequenininho. E vamos dizer aqui, ó, digamos que aqui é o violonista, violinista talvez. O maestro não precisa ficar falando para ele, olha, você pega para tocar o violino, você coloca no queixo, arrasta esse arco aí na corda, não precisa dar uma aula, ele só fala para o violonista, toca esse negócio aí o violonista sabe tudo. Então é mais ou menos o que faz essa função, tá? E é mais ou menos também o que faz o print, né? A gente nem precisa saber como o print funciona. Se algum dia a gente tiver curiosidade, a gente pode até correr atrás e descobrir. Mas na prática, o que a gente faz é fala para o print, imprima aí, não quero saber como você faz. Mesma coisa, esse raciocínio que a gente aplicou no print, que é faz aí sua coisa, eu não quero saber como é. A gente vai fazer nas nossas funções, a gente
vai quebrar a cabeça para fazer, depois a gente deixa ela quieta lá, que vamos estar preocupados com outra coisa. Ok? Então, podemos rodar esse programa só para ver se está funcionando tal, né? Então vamos lá, pegar esse cara. Opa. Bom, aqui eu vou fazer um truquezinho para apagar esse código. Eu vou dar um reload na página. Aí eu apago menos coisa, menos trabalho. Eu venho aqui, apago, ilumino e apago tudo. Seria bom se tivesse um lugar que eu, do mesmo jeito que tem um clear, né, limpar, nessa shell aqui, tivesse um aqui, mas infelizmente eu pelo menos não achei. Então eu coloco o nosso código e vamos rodar, vamos ver se está funcionando. Digite um número positivo, vou colocar 10. 10 não é primo, maravilha. Digite um número positivo, 11. 11 é primo. 12. Bom, 2, vamos ver. 2 é primo, olha só que gracinha, está funcionando. Tá? Bom, vou colocar 1, parou o programa, tá? Então tá tudo funcionando. Vamos para o próxima brincadeira, que é o nosso exercício. Ok. Apresentar os divisores do número informado. Agora aqui a gente vai voltar para o passado, tá? A gente vai naturalmente, como próximo vídeo do 12º, 12, a gente já está dando o nome desses caras como 12, né? E aqui a gente vai deixar de lado, né? Porque a gente otimizou muito esse negócio. Vamos voltar para trás no 10, onde não tinha nenhuma otimização, tá? E vamos, ou seja, a gente não estava usando raiz quadrada para diminuir o número de tentativas. Então vamos ver como que era esse programa. Vamos apresentar ele aqui para facilitar a conversa, tá? Então como que a gente fazia? A gente vinha aqui, pegava o número, tá? Colocava o primeiro divisor como 2, né? E rodava para todo mundo. Não tinha aquela otimização do raiz quadrada, tá? Então a gente olhava para todos os números, menos o próprio number. Então, por exemplo, se for 10, ele iria de 2, que é o comecinho aqui, né? Até 9, porque 10 não tem graça. 10 vai, se o número for 10, 10 é divisor de 10, não tem graça. O primo é divisível por, quer dizer, para descobrir se é primo, eu preciso testar ele para todos os números anteriores, entre o 2 e o número antes dele. Se é 10, então, portanto, o antes dele é 9. Tá? Então, a ideia é a seguinte: eu tenho que descobrir um lugar onde eu tenho a informação. Esse número aqui é divisor do número que eu informei, tá? E aí até tem a sugestão, aí é coisa de amigo mesmo, tá? Então a gente tem que descobrir o lugar, que é o trecho do programa onde eu decido se um número é divisor ou não, tá? E aí lá eu vou imprimir. O número tal é divisor por exemplo, digamos que seja 10, né? Ele vai vir aqui, opa, 10 é divisível por 2, aí eu vou imprimir 2, o número 10 é divisível por 2, tá? Aí vai indo, chega no 5, aí vai imprimir o número 5, o número 10 é divisível por 5, beleza? Então é isso que precisa fazer. Ok, então tá aqui o exercício, tá mais simples, pouca coisa. E agora estão os códigos, onde é que estão os códigos e apresentações, etc, né? Bom, a gente está usando a filosofia chamada software livre e documentação livre, quer dizer, compartilhar a informação, né? E elas vão estar no repositório, né? Python Study, tá? E do servidor chamado gitlab.com. Quem tiver com
como PDF, é só clicar aqui em cima. Quem tiver só com o vídeo, copia essa URL e manda bala lá. Bom, se gostou do vídeo, por favor, dê um like, assim o YouTube entende que esse vídeo interessou quem está querendo aprender a programar Python, e ele passa para outras pessoas que também vão estar querendo aprender a programar Python, né? E se quiser ver mais conteúdo de Python e de C++ também, por favor, se inscreva no canal, assine o canal, tudo de graça, tá bom? Muito obrigado e até breve.